A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos da Igreja Batista em Vital Brasil, amigos que estão nos acompanhando ou que vão assistir a esse vídeo em algum outro momento. Eu sou o pastor Domingos Marcelos, pastor desta igreja, e para nós é uma alegria poder começar um novo projeto de edificação, de crescimento, que é sempre um estudo voltado para um conhecimento da Palavra de Deus, aplicado a esse projeto de Deus que são as células na vida da nossa igreja. E a nossa Escola Bíblica Vital vai estar, junto com os irmãos, agora estudando esse livro, Multiplicação, do pastor Roberto Botrel. Nós tivemos a oportunidade de ter uma entrevista com ele, foi maravilhosa, tenho certeza que vários foram despertados para esse tempo de estudo. E nós vamos então fazer esse estudo com aulas que vão ser ministradas aqui pelo YouTube. E essas aulas, logo após, a gente vai deixar algumas perguntas para que sejam discutidas, para que haja um aprofundamento maior. Você que não é da nossa igreja ou que está assistindo depois, pode usar essas perguntas também. São perguntas que estão dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, o coração de quem vai ministrar a aula, e, de certa forma, um olhar um pouco mais aprofundado para a realidade da nossa igreja. Esse livro é um livro que fala de multiplicação, o desafio do cristão, da liderança e da igreja, e é um livro dividido em duas partes. Uma primeira parte mais teórica, ou seja, mais dos fundamentos, e depois uma outra parte onde existem mais aplicações desse movimento da Igreja em Células na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Bom, eu quero começar já olhando aqui o livro, né? E você que precisa ter esse livro para realmente ser enriquecido com esse estudo. O autor, ele, logo no prefácio, né, palavra do pastor Paulo Mazzoni, ele lança esse desafio da igreja redescobrir essa maneira de ser a partir de uma nova ênfase no sacerdócio universal dos crentes, no evangelismo, no discipulado pessoal, na comunhão mais comprometida e autêntica, nos pequenos grupos, na descentralização ministerial, como uma saudável e necessária redefinição do papel do pastor. Quando olhamos para esse livro, quando estudamos esse material, queremos entender ainda mais aquilo que Deus quer fazer com a nossa igreja, nesse movimento de cada crente entendendo o seu papel como ministro, né, de cada servo de Deus entendendo o seu chamado, e assim nós vamos avançar como chamado da igreja, né, vamos avançar como igreja realizando a obra que o Senhor nos confiou. Logo no início do livro, na parte que ele chama de Compreenda o Livro, tem um texto que eu achei muito interessante, eu quero ler. Diz assim: as ações práticas, sem uma compreensão maior do todo, nos reduzem a simples operários da construção, que só fazem o que é mandado, ou a auxiliares de cozinha, que não têm ideia de qual será o prato. Apenas colocam o tempero conforme determinado. Deus nos chama para sermos líderes que transformam a realidade, para sermos arquitetos que fazem os projetos, para sermos os chefes de cozinha que criam os pratos. Precisamos de uma visão global do plano de Deus para a sua igreja e para seus filhos em particular. Só assim seremos incentivados pela paixão que nos deve mover e viveremos a prática com as motivações corretas. Se fizermos assim, os resultados serão muito diferentes. A falta de compreensão daquilo que é a verdade da palavra de Deus para nós, daquilo que é o desejo de Deus para nós, pode nos tornar assim, pessoas que apenas fazem o trabalho, mas que não estão desenvolvendo o projeto de Deus, sabe? Deus nos deu criatividade e Ele sabe o potencial que cada um tem. Por isso que ao estudar esse material, eu quero que você esteja sempre em oração, pedindo a Deus para que Ele mostre qual é o seu papel, qual é o seu chamado, qual a visão que Ele tem para você, e com isso uma visão mais ampla para toda a igreja, né? Então eu creio que é isso, Ele quer nos usar, Ele quer que a gente seja
parte desse projeto, que a gente atue no projeto, não apenas seja alguém que ouve o que o pastor diz e executa. Não, a gente precisa participar, colocar o coração. Quando isso acontece, a gente se sente parte, a gente tem um movimento melhor, a gente tem mais vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu louvo a Deus porque isso, de certa forma, já tem acontecido aqui na nossa igreja, com vários irmãos, mas eu sinto que outros ainda precisam ser despertados para entenderem que fazem parte da igreja e que não devem ser apenas pessoas que executam o que alguém manda. Não, que não devem ser apenas presentes, mas que precisam estar engajados, precisam estar agindo realmente, sendo agentes de transformação, não só da realidade interna, mas principalmente da realidade externa. Bom, mas para isso a gente precisa estudar os fundamentos, né? E essa primeira parte do livro, ela diz que ele chamou de compreendendo os princípios da multiplicação. E o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo Multiplicação é Vida. Gente, multiplicação é sinônimo de vida. A multiplicação está em tudo. Se você olhar na própria vida humana, né, nós somos frutos da multiplicação, dos nossos pais. O desejo, né, de todas as mulheres, a grande maioria das mulheres, de ser mãe, o desejo de ser pai, o desejo de constituir uma família, de deixar um legado, de multiplicar, de ver um filho indo além de você, tudo isso é processo de multiplicação na vida. A gente vê isso nas plantas, a gente vê isso nos animais, a gente vê isso na natureza, e a palavra de Deus, ela está recheada disso porque isso é projeto de Deus. O autor destaca vários textos aqui em que a Bíblia, ela fala desse processo de multiplicação. Gênesis 1, 27 e 28, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Perceba que é uma ordem de Deus. A multiplicação, o crescimento. Palavra Gênesis 9:1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Então, após o processo do dilúvio, o que acontece? Mais uma vez, o mandato do Senhor é para que a gente encha a terra, para que haja multiplicação. A palavra de Deus está recheada disso. Uma parábola muito importante, o autor cita várias, mas eu quero ler aqui a parábola dos talentos, que está registrada em Mateus 25, 19 a 23, porque esse texto foi um texto que nós utilizamos o ano passado, né, com a nossa campanha Dispostos a Servir. Foi o tema do ano, nós estudamos isso exaustivamente, entendemos disso. E essa parábola é uma parábola linda que fala desse processo de multiplicação, da importância da multiplicação. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veja que esse texto mostra que aqueles homens que receberam de Deus um talento, receberam do seu Senhor um talento, eles trabalharam, eles administraram, eles geraram mais talentos. É o processo de multiplicação natural esperado do Senhor que confiou àqueles homens talentos. Perceba que algo muito interessante na parábola é que eles não recebem a mesma quantidade. Deus nos conhece. Ele sabe o que cada um de nós é capaz de fazer, ele tem a expectativa certa de cada um de nós. Mas ele não espera que o talento seja enterrado, como a gente sabe, né, na continuidade da parábola, que um dos servos faz. Ele teme o Senhor, pega o recurso e enterra. E ao final da parábola há um movimento lindo, que é o quê? Aquele que recebe
tinha 5 e multiplicou em 10, ainda recebe o talento do outro para quê? Para que ele continue trabalhando e multiplique ainda mais. Queridos, Deus ele age dessa forma. O processo de multiplicação ele nunca para, porque ele é um processo que gera vida e ele acontece em todos os aspectos da vida. Processo que gera vida na vida. Você precisa estar participando disso, entendendo isso. Por isso esse é logo o primeiro capítulo do livro, né? Aqui compararemos o reino de Deus. Olha, o texto que nos mostra o que é o reino de Deus. Várias parábolas, né, falam sobre o reino de Deus, mas uma parábola que é lindíssima é a parábola da videira, né? E lá em João capítulo 15, diz: Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O texto continua, mas só aqui a gente já observa algo interessante. Deus, ele trata dos ramos. Ele é a fonte. Mas ele trata dos ramos. E quando ele olha a videira, o texto diz que ele observa ramos que não estão frutificando e eles são cortados. Os ramos que estão frutificando são podados. Então ele também trata dos ramos que estão multiplicando. Você está multiplicando? Deus está tratando você. Se você não está multiplicando, também existe um tratamento para você. Perceba que dar frutos está no coração, está no centro dessa ilustração que o Senhor Jesus usa. Precisam haver frutos. O autor fala na página 37. Se não damos frutos, o que estamos fazendo pendurados na videira? É falso, é conexão aparente. Pode cortar e lançar fora o ramo improdutivo. Está fora da visão da vinha. Este ramo consome energia e recursos, mas não produz. Não está conectado em Jesus verdadeiramente. Qualquer semelhança com cristãos estagnados em nossas igrejas não é mera coincidência. Gente, infelizmente isso é uma realidade. Algumas pessoas entregaram sua vida a Cristo e estão vivendo dessa certeza de vida eterna, mas não entenderam a sua missão. E aí, talvez valha a reflexão de que será que realmente compreenderam a verdade do Evangelho? Como alguém que tem a cura em suas mãos, que tem vida em suas mãos, que tem esperança em suas mãos, simplesmente fica inerte. Será que realmente tem em suas mãos esta vida, essa esperança para dar a outros? A gente precisa refletir sobre isso, sobre a importância de dar frutos. Algumas pessoas associam a ter uma vida íntegra, né? Olha, nós estamos trabalhando, nós estamos ali dando o nosso dízimo, assistindo aos cultos, até estuda a Bíblia. E os frutos? Precisamos olhar para a palavra de Deus e entender o que o Senhor nos fala sobre os frutos. Multiplicação. Esse primeiro capítulo é para você refletir sobre isso. Quando Jesus passa por uma figueira, né, lá em Marcos capítulo 11, versos de 12 em diante, texto que o autor também destaca. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto.
Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Perceba que algo interessante que o autor destaca é que o texto diz que não era o tempo de frutos. E nem mesmo assim Jesus aceitou que aquela figueira não tivesse frutos. Não há estação certa. Os frutos precisam ser dados. Há uma urgência. Urgência, irmãos. Sabe, uma parte da lição aqui do texto que tocou muito meu coração foi quando ele fala de uma boa manutenção não é suficiente. Ele conta um exemplo seu e eu fiquei olhando para a realidade da nossa igreja e pensando, a nossa igreja é uma igreja muito boa, a nossa igreja é uma igreja muito viva, a nossa igreja é uma igreja muito bíblica, a nossa igreja é uma igreja que tem conseguido manter os membros. Hoje nós somos 115 membros arrolados, temos pessoas que já não estão frequentando, é verdade, temos outros que estão chegando, também é verdade. Mas temos aqui pessoas que são sólidas, pessoas que são firmes. Eu olho para os nossos jovens e me alegra ver jovens comprometidos com a palavra de Deus, ver jovens que atuam na igreja, meninos que cresceram aqui, ministério infantil, hoje são jovens, alguns já são casados, outros estão casando, outros que estão chegando também. Mas sabe, quando o autor falou sobre uma boa manutenção não é suficiente, eu confesso que isso rasgou meu coração. Porque eu trabalho muito aqui, os irmãos sabem disso, eu tenho irmãos que trabalham muito, mas nós não estamos avançando num processo de multiplicação, de alcançar perdidos, de ver outras pessoas sendo discipuladas, ganhas e se tornando líderes para alcançar outros. Nós não podemos nos contentar com uma boa manutenção, um culto bíblico, um bom louvor com uma equipe bem ensaiada, professores capacitados na escola bíblica, um pastor que tem uma mensagem que prega a palavra de Deus, algumas conversões em projetos que nós fazemos, eventos que nós fazemos muito bem feitos, como o Geração 316, vidas foram resgatadas, pessoas estão aqui servindo fruto desse projeto. Tudo isso é muito bom. Mas quando eu olho para tudo isso, no fundo do meu coração, eu tenho um sentimento de que ainda é muito pouco. E a pergunta que me vem ao coração é: Deus, nós te amamos, nós queremos agradar ao Senhor e vivemos vidas agradáveis ao Senhor. Então o que falta para que a gente passe por um processo de multiplicação? O que falta? É por isso que nós vamos estudar esse material. Não é o livro que vai mudar a nossa história, mas o Espírito Santo de Deus vai mudar a nossa história. E a minha oração é que esse material sirva de impulso. Faça os estudos quebrantado diante de Deus, para que Ele possa realmente tratar o nosso coração, para que a gente possa avançar. Ele está falando no meu coração. Falou muito. E eu quero destacar aqui algumas perguntas para que, agora num tempo de bate-papo, a gente possa refletir um pouco mais. A primeira é o próprio autor que faz. Se nós somos responsáveis por espalhar o seu reino no mundo hoje, o reino de Deus, como deveria ser a nossa igreja? Outra pergunta. Qual a diferença entre cortar e podar? Dê exemplos práticos. De acordo com a palavra de Deus,
Podemos considerar coisas como dizimar, cantar no coral, organizar eventos. Elas significam dar frutos. E uma última pergunta. Se temos qualidade, somos bíblicos, saudáveis, então por que não crescemos? São perguntas que você deve responder para si mesmo. Olhando para você, compartilhar, mas olhando para si. Não tentando achar as respostas em situações que são situações do outro. Pense na sua participação em tudo isso que foi perguntado. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu tenho certeza de que a mudança ou as mudanças necessárias não estão em Deus. Estão em nós. Peça a Deus para te mostrar o que precisa mudar em você. E por consequência, essa mudança vai acontecer em toda a igreja. Porque nós somos a igreja. Eu sonho com muitos discípulos de Cristo servindo aqui e multiplicando mais e mais discípulos. Você sonha com isso? Nós precisamos de uma nova visão de Deus. E não podemos ter medo de mudanças. Sonhe, deseje, clame a Deus por uma nova visão. E não tenha medo. Permita que o Espírito Santo de Deus haja em sua vida. Clame pela igreja. Nós estamos inseridos numa cidade gigante, muito populosa. Pessoas que não têm uma experiência com Cristo. Por que o Senhor nos plantou aqui? Por que estamos aqui? E não podemos olhar só para a nossa cidade, nem só para o nosso bairro. Precisamos olhar para o nosso país, precisamos olhar para o mundo. Pessoas estão morrendo sem Cristo. E nós temos a esperança. Cristo. Cristo é a esperança. Vamos multiplicar, irmãos. Vamos fazer discípulos. Vamos experimentar de um novo tempo em Cristo Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu conto com você, porque Cristo conta com você. Um abraço. Fique com Deus.